e juntos somos um. A nossa força vem da mata, e juntos somos um. Boa noite a todos. Aqui é o Robson. Aqui é o Emerson Pantaleo. Estamos aqui mais uma vez no programa Melodias do Espírito, na sua Paranormal Plus, às terças-feiras às 22h30 e aos sábados com reprises às 16 horas. E hoje aqui na aldeia multiétnica de Guarulhos. Isso, nós estamos aqui na Reserva Multiétnica Filhos dessa Terra, em Guarulhos, no Espaço Caimbé, com a Vanusa Caimbé, que é uma grande amiga, uma grande irmã, uma grande ativista, uma grande liderança das causas dos povos originários. Então, Vanusa, por favor, né, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho também da sua etnia, da sua história. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Emerson, e com Robson. É um prazer participar desse momento especial, dessa conversa, desse bate-papo que com certeza será muito gratificante. Legal. E é legal que nós viemos aqui hoje mais cedo um pouquinho para gravar um vídeo sobre o Museu da Pessoa, não é isso? Isso. E você estava contando uma história sobre como que era a pessoa de branco, né? Isso, que você contou, a pessoa... E foi legal a parte do Figueiredo. Conta um pouquinho pro pessoal que está nos ouvindo essa história. Eu achei bem legal. Então, Vanusa Caimbé, eu vim da Bahia, do sertão da Bahia, a segunda aldeia mais antiga do estado da Bahia, a aldeia Massacará. E quando eu era criança, eu tive um problema de garganta, a tireoide, e eu fui no hospital para consultar, né? E achando que tinha engasgado com alguma coisa, e o médico falou, não, é tireoide, precisa tirar, porque senão vai criar um papo grande. E me levou lá já para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia. E eu falei, eu vou correr daqui. Corri do hospital, aí eu passei e vi assim, as enfermeiras, as mulheres de branco. E eu falei assim, um dia, aí eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, falei, mãe, um dia eu vou ser uma mulher de branco, um dia eu ainda vou trabalhar no hospital. Nem sabia o que era enfermeira. Pra mim, eram umas mulheres de branco que usavam roupa branca, eu achei muito bonito, e achei bonito, vi elas escrevendo, eu falei, um dia eu vou escrever rápido desse jeito. E aí eu vim para São Paulo com esse sonho de ser a mulher de branco. Mas chegando aqui, o que faz uma mulher indígena, nordestina vir para São Paulo? Qual é o primeiro emprego que uma mulher consegue? Empregada doméstica. Eu fui ser babá. E fui trabalhar de babá, e fui trabalhando no comércio, e o sonho da mulher de branco ainda ficou na minha cabeça, ainda ficou. E aí, com os 30 anos, eu me matriculei num curso técnico de enfermagem, e fui ser técnica de enfermagem, e fui trabalhar na Casai São Paulo. Trabalhei lá e fui demitida, entrei no Ministério Público e voltei. O Casai da Saúde Indígena, isso, né? Que é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, que significa Casai. Que vem os indígenas do Brasil inteiro se tratar aqui. Porque São Paulo ainda é o único estado da federação que trata todas as especialidades médicas. Aqui é o primeiro, segundo é Brasília e terceiro é Curitiba. Então nem todas as especialidades se tratam em outros locais do Brasil. E esses indígenas vêm para cá ou com um diagnóstico fechado ou para investigar qual é o diagnóstico. Eu trabalhei lá, fui demitida. E assim, aí também tem uma passagem que eu penso muito assim, depois que eu vim pra cá, que eu pensei da minha infância na aldeia, que eu nasci, né, eu tenho 55 anos, eu nasci em 70, eu nasci em plena ditadura militar. E lá na aldeia, para ter as reuniões, era de noite, então a gente ia de noite, escondido para casa do meu tio Maroto, que era uma liderança forte. Eu venho de uma família de liderança, o meu tio avô, né, o tio da minha mãe. E ele foi um dos primeiros lideranças que eu conhecia. E assim, tinha música que a gente cantava, porque a gente ouvia rádio, eu gostava muito de ouvir rádio, e a gente ia cantar algumas músicas, eu acho que era música do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, e aí o povo dizia assim, não canta isso não, porque Figueiredo vai te pegar. Eu falei, vai me pegar pra quê? Pra te prender. Eu falei, mas que esse homem é mau. Como que vai prender eu? O que eu fiz para prender? Só porque eu estou cantando uma música? Ele falou, não pode cantar, que essa música é proibida. Se você cantar, você vai para a cadeia. E eu falava assim, esse homem não me conhece, não conhece as pessoas e prende. Aí eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, quem é esse tal do Figueiredo? Por que esse homem é tão ruim? Aí minha mãe, não, minha filha, eu não posso falar isso não, ele não é ruim não, ele é o presidente do Brasil.
Ele falou, mas ele não é nosso presidente aqui não, porque nós estamos aqui na aldeia. Não é, não. Ele falou, não, ele é, e ele realmente pode prender. A minha mãe, não, acho que ela não sabia também que não se prendia criança. Podia, não sei, também nem sei se na ditadura prendeu alguma criança, se matou alguma criança, não sei o que aconteceu, se foram presos. Mas o que eu sei que, assim, que as pessoas não contam que nós, indígenas, foi do povo que mais foi perseguido, que mais foram mortos, ou tomaram suas terras e deram para os outros, para os fazendeiros, para os apoiadores, enfim. E é por isso que a gente não pode aceitar esse tal de marco temporal, para demarcar que só pode estar nas terras quem estava em 1988. Porque em 1988, na ditadura militar, antes, nos anos 70, se tomou muita terra para dar para fazendeiros, se expulsou os indígenas do lugar. Depois de 88, depois que se foi falado que o governo, o Estado brasileiro tinha que fazer a demarcação, as pessoas começaram a fazer o processo de retomada, de voltar para os seus territórios, onde seus pais, onde seus avós moraram, viveram e foram expulsos. E aí foi que eu fui entender que realmente esse Figueiredo era um homem muito mau e que a ditadura fez muito mal para o Brasil. E se eu fosse adulta, com certeza eu teria sido presa na ditadura militar, porque eu era criança. Sim. Eu tinha o quê? 7, 8 anos e já não aguentava, já achava que ele era um homem mau. Então, para mim, a ditadura militar foi E o muito pior mal que pro Brasil. antes dele tiveram piores, hein? Presidentes piores. Teve alguns mais radicais. Bem né? mais radicais. E aí isso é uma coisa interessante, porque poucas pessoas sabem dessa questão indígena. Né? Teve etnias que foram dizimadas praticamente inteiras, né? No Mato Grosso, fala-se em todo o muito, Brasil. né? Fala-se muito na ditadura militar, na repressão e tudo mais, mas não se fala dos indígenas. Dos né? indígenas, exatamente. Isso se esquece até nos livros de história, Sim, não se fala nada. Que não tinham nenhuma uma voz ali para ser ouvida, né? Não. Até porque, que nem ela falou, a repressão é tão forte que você cantar uma música representava até uma prisão. E por quê? Porque as músicas naquela época tinham uma censura presente. Então, só podia se cantar o que o governo deixasse. Por isso que eu achei interessante quando ela contou essa história do Figueiredo. Sim, Nossa, me lembrou exatamente. a minha infância também, porque eu sou de 73. Então, eu também nasci numa ditadura militar com escolas que nos cartilhavam, né? Sim. E, Vanusa, você hoje é deputada. Sou nada, eu fui candidata. Candidata, né? Não, Quase eu fui deputada, né? candidata a vereadora. Então eu fui candidata por um coletivo a deputada federal na eleição passada. E agora, nessa eleição passada, eu fui candidata a vereadora pelo município aqui de Guarulhos. Mas tive pouquíssimos votos. Eu entendi que muitas pessoas que dizem que são apoiadoras, que gostam da causa indígena, são nada, só gostam de tirar foto para colocar nas redes sociais, que conhece uma mulher indígena. Eu fui, tanto para a direita, pela esquerda, pelos adversários, todo mundo que me encontrava, me cumprimentava, falava comigo. Quando eu ia fazer meu discurso, era um dos discursos mais aplaudidos, mas na hora de votar na urna, votou em quem tinha dinheiro, votou em quem já estava lá, votou na continuação do sistema. Não votaram em mim, não fui bem votada, mas eu tô aí e acho que daqui nas próximas eleições, não nessa agora para deputada federal estadual, não serei candidata, mas para vereadora eu acho que eu vou vir de novo, porque se as pessoas que estão lá não me representam, não faz as coisas que deveria ter, que é lutar por política pública, por educação, por um bem comum, eu tenho que ir lá. Se isso me incomoda, não adianta eu ir para as redes sociais, fazer protesto, eu tenho que ir lá e fazer a diferença. E eu acredito que esse país só vai ter justiça social, só vai ter uma igualdade, vai diminuir a violência, a corrupção no dia que tiver indígena e negro lá na presidência, ocupando os espaços. Né? Por que eu cito os irmãos negros? Porque eles não vieram para o Brasil em busca de oportunidade, eles não vieram para cá chamados por nenhum governo em busca de terra, igual vieram outros italianos, de outros países, japoneses, outras etnias. Então os negros vieram para cá acorrentados para trabalhar e quando se abriram essas alas, não deram terra, não deram indenização, não deram nada. Só foram jogados. Só foram jogados aí e eles, como guerreiros que são, porque se trabalharam acorrentado, eles sobreviveram. Mas sobreviveram onde? Nas periferias, nas favelas, e marginalizado. Então, assim, a dívida que o Estado brasileiro tem com os indígenas e com os irmãos negros é impagável. Ela é irreparável, não tem prêmio irreparável. Não tem
dinheiro no mundo. E quando vejo as pessoas sendo contra por cota, outro dia eu vi um grande parente, o Álvaro Azevedo, falando que as cotas deveriam demorar pelo menos uns 300 anos. Os 300 anos que durou a escravidão no Brasil. Eu digo que até hoje o Brasil tem 520 anos. Tem que, no mínimo, uns 600 anos de cota para ver se a gente chega à igualdade, se diminui essa desigualdade entre o povo negro, entre os povos indígenas. E para diminuir, ninguém defende o desconhecido. Sabe quando vai diminuir? Quando colocar um ativista, mulher, um indígena, colocar um ambientalista negro, uma pessoa que sofre, que já sofreu. Porque ninguém defende o desconhecido. Se eu não sei a sua dor, como que eu vou te dar um remédio para curar a sua dor se eu não sei, se eu nunca senti? Então só nós, indígenas, e o povo negro desse país sabe o que é melhor para o Brasil. Enquanto nós não estiver lá no topo da pirâmide, não vai funcionar. E que é muito triste isso, porque a gente sempre fala, né, Vanas, o Brasil é um país tão diverso, tão plural, tão rico, né? Mas ele tem marcas muito pesadas, né? É o que mais mata ambientalistas, é um dos que mais tem casos de feminicídio, é o que mais mata trans, né? Então, assim, é um dos que mais destroem a natureza, né? Que é justamente onde está a biodiversidade. E é onde tem mais natureza, inclusive. E onde tem mais natureza, é onde que mais desmatam, né? De várias formas, né? Madeireiros, grileiros. E é onde mais tem os indígenas, né? Os indígenas são os guardiões da natureza. Agora eu ia te perguntar uma coisa, se você puder falar um pouquinho da etnia Caimbé, porque o que acontece é as pessoas, às vezes quando fala da Bahia, acaba lembrando dos Pataxó, porque eles ficaram famosos por algumas questões, até da última vez da Copa do Mundo, que os alemães foram lá. Então, até alguns amigos, eu estou dizendo mais porque assim, temos um público que é aberto a querer entender, mas não conhece sobre a porque cultura indígena. até os livros hoje em dia ensinam para as crianças, eu dou aula de história, né? E o que a gente ensina? Guajajara, os Pataxós, Tupinambás, né? Tupinambás, e agora também tem uns que estão lá na Amazônia, lá, que são... até me fugiu o nome dele. E as Yoromani, né? Só. Exatamente. E você disse que é a segunda maior, né? Mais antiga. Eu vou contar a história dos Caimbé. Eu acho que o pessoal não gosta muito de contar, mas eu conto, não fala. Os Caimbé tiveram uma grande representatividade quando chegou os invasores. Caimbé, Pataxó e Tupinambá disseram não à invasão, à escravidão, que lutaram. Os Caimbé moravam na região costeira, na região de praia, também próximo dos Pataxó. Então não foi só os Pataxó que defenderam, que a invasão começou na Bahia com os Pataxó, começou com Tupinambá, com Caimbé e com Pataxó. E quem mais morreu, que chegou uma época que disseram que não existia mais os Tupinambá, foi os Tupinambá. Quem mais morreu também foi o povo Caimbé. Por quê? Porque a gente era mais guerreiro, luta, né? Mais valente, mais que não aceitava. Então, assim, a gente morremos mais. Aí nós migramos, que fomos para aldeia Massacará, nós pegamos pro sertão, encontramos lá o rio, esqueci o nome do rio, depois eu vou pesquisar o nome do rio, esqueci, então, Itapicuru, rio Itapicuru. Então a gente encontrou esse rio lá e foi onde nós formamos nossa aldeia. Nós fomos para lá em meados de 1550. A invasão não começou em 1500, começou em 1400, nós foi quase 100 anos de luta. E até quando a gente viu que a gente estava perdendo, que nós estava sendo extinto, nós migramos para essa aldeia, que tem lá um marco histórico, que tem a igreja católica, construída pelos jesuítas. De 1638 se inaugurou essa aldeia, se construiu essa aldeia, uma aldeia que é patrimônio histórico lá na nossa aldeia. E também nós lutamos na Guerra de Canudos, que as pessoas não falam. Nem o pessoal do Canudo fala. Atrás da casa da minha mãe, onde eu nasci, era a estrada velha que levava ao município de Canudos. E a tropa daqui de São Paulo, que foi lá, porque a gente estava ganhando a guerra. Nós estávamos lá, junto com o Antônio Conselheiro, a gente estava ganhando a guerra. Aí quando chegou o reforço daqui de São Paulo, aí foi onde quase que acabou de novo com os Caimbé. As mulheres Caimbé estavam lá ajudando, na cozinha, cuidando dos feridos. Quando viu que já estavam quase sendo extinto, aí elas pegaram também os seus arcos e flechas. As mulheres também Caimbé foram lutar na guerra. E quem que conta essa história? Ninguém. Quem conta é eu, porque foi passado, os meus bisavós passaram e eu ainda cheguei a conhecer um bisavô meu, ainda me lembro, eu tenho uma memória.
Eu acho que é uma memória ancestral e muitas coisas eu sonhei e meu bisavô veio em mim contando. Meu bisavô teve uma passagem que ele contou, eu sonhei, eu estava sonhando um dia que eu estava lá na aldeia e tinha 2 bisavôs meus e um tio avô. E eles estavam sentados e eu estava brincando com outras crianças, brincando, correndo e eu passava e via lá esses 3 homens lá sentados. O meu bisavô, um estava vestido com uma roupa branca e com um chapéuzinho de que lembra os preto velho, né? E o outro estava com um cocá, um maracá, e o outro estava com um chapéu de sertanejo, que era meu tio avô. E eu, naquele sonho, eu fiquei assim pensando. Aí eu cheguei e tomei a benção, meu bisavô. E ele me abençoou e me deu uma bronca. E falou assim, olha, eu já estou cansado. Eu falei, cansado de quê? Você está sentado? Ele falou assim, eu estou cansado porque tem 20 anos que eu estou sentado aqui para te passar a missão. Porque eu fiquei 20 anos sentado aqui esperando você passar e falar comigo. Eu falei, ué, por que você não me chamou? Você me vê aqui 20 anos eu aqui brincando, por que você não me chamou? Era só ter me chamado. Eu falei assim, não, você que tinha que vir até mim e falar comigo. E você não veio. Aí eu falei, mas agora eu tô aqui. Ele falou, então, você vá lá e faça sua missão direito. Você não está fazendo sua missão direito, você está fazendo pela metade. E não se faz nada pela metade. E aquilo deu um nó na minha cabeça. Aí quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que é que esses 3 pessoas tinham um recado para mim? Como que eu vou saber se ele não me disse? O que é que eu estou fazendo pela metade? E a minha mãe, quando já estava para ancestralizar, eu perguntei para minha mãe. Minha mãe tinha momentos de lucidez e de delírio. Eu falei, mãe, meu bisavô era assim, meus bisavôs eram Selmo e Noberto. Eu falei, mãe, como que era meu bisavô, Selmo e Noberto? Ele apareceu assim, assim. Eu contei como que eles tinham aparecido para mim. E o outro era meu tio, o tio da minha mãe, era o tio Alipo. Não era o tio Maroto, que era uma das lideranças. Esse, ele estava com chapéu de sertanejo. E eu fiquei muito aflita e não conseguia dormir, sonhava. E quando eu vim para cá, que eu fiz essa retomada aqui, uma vez eu fiquei a noite todinha sentada. Eu fiz igual meu bisavô fez, eu coloquei um pauzinho assim e fiz um café e que deixei o café ali a noite toda. E eu chamei as pessoas para ficar no toré comigo e ali, e as pessoas ficaram até meia-noite. Vou dormir. E eu não fui dormir. Eu fiquei e eu só fui dar conta quando era 7 horas da manhã que estava saindo uma pessoa para ir trabalhar. Falou, Manusa, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, eu tô aqui. Você não foi dormir? Eu falei, não. E assim, e nisso eu fiquei pensando muito desse sonho, que era que eu não estava fazendo direito, porque eles 3, um de branco, representando um preto velho, outro de chapéu de sertanejo e outro de indígena. E eu não entendia o que era que eu tinha que fazer. E aí eu fui, e outro dia eu desci e fui pro Rio, né? Isso foi já na época do começo da pandemia. Eu estava muito aflita e eu fui rezar e pedir sabedoria e comecei a cantar e coloquei os pés na água e a água passava. E eu fui vendo que a água era cura e nisso eu escutei uma voz e dizendo, a resposta está em você. Você não entendeu porque você não quis, você não quer entender. A resposta está em você. E aí deu um estalo assim, como se alguém tivesse falado no meu ouvido, eu entendi que o Brasil é formado por várias etnias, e as 3 etnias que me representam, que eu tinha que ter uma conversa, que eu tinha que me aproximar, era o povo negro, e dizer que os quilombos foi formado pelos indígenas, que os negros não sabiam onde eram os quilombos, onde podia ter água, e foi os indígenas que levou, e por isso que o indígena nordestino é grande, tem um cabelo preto, crespo, tem a estrutura, parece mais com negro do que com indígena, porque se formou, porque os indígenas casaram com os negros, porque eles foram viver, levaram eles até os quilombos para encontrar água e ficou lá. E o sertanejo, que nós indígenas, para sobreviver, nós fomos para a região do sertão. Então por isso que
que o nosso cocá, que está ali, que eu não estou com ele ali, depois eu mostro, que o nosso cocá é de imbé, é de palha, que é uma forma de homenagear o sertão, Sim, o sertanejo negro. Então que eu não posso me desligar das minhas essências. Essas 3 bases aí. Que é a minha base mesmo, maior, onde eu me sinto mesmo com o Pentenguá, com a Jurema, com o Jatobá, com genipapo. Isso é a minha essência. Mas eu também não tenho uma ligação forte com os negros. Quando um negro sofre qualquer discriminação, eles sofrem de verdade. Sim. Quando um negro ainda morre por ser negro, quando há uma violência policial, eu sofro quando o indígena morre. Então não dá para me separar. E também não dá para me separar do sertanejo. Então o que meus bisavós quiseram passar para minha lição, que eles já tinham ancestralizado e que não tinha nenhum canhembé que estava contando realmente a verdadeira história do canhembé. Então eu acredito que os meus bisavós, eles me prepararam para que eu hoje me tornasse essa referência que eu sou. Esse conhecimento, esse respeito pela diversidade e pelo outro. Então veio através de sonho. Muito forte. Sim, veio através de sonho, né? Que acontece muito, né? E assim, dentro dessa realidade, vamos dizer assim, atual, né? Você consegue manter também essas tradições, porque assim, por exemplo, você está dentro aqui da Reserva Multiétnica Filhos dessa Terra, que até a gente já fez alguns programas anteriores, Sim. né? Mostrando aos outros indígenas que aqui moram, porque temos assim, várias etnias, principalmente migrando do Nordeste, né? E dentro desse contexto que você está aqui, porque foi também uma retomada, né? Guarulhos é sempre uma cidade, tem um nome, né? São de indígenas, mas não tinha ainda havido essa retomada, que tem quase 8 anos, né? E você consegue preservar essas tradições, por exemplo, o caimbé, ou né, essa ancestralidade no seu dia a dia, né? Você consegue, assim, por exemplo, você faz o toré, né? Você falou do cocá, do cachimbo, não sei se usa também o campiô. Uso também, né? ele aqui já, Que é um outro tipo de cachimbo que tem muito no Nordeste, né? Que outras Isso. etnias também usam, os Tem pacararu, né? Uso outro modelo aqui. Que é de angico, né? Que é de angico. E você vai conseguindo manter dentro desse contexto, vamos dizer assim, porque você acaba tendo também esse ativismo fora, né? É uma das suas missões, esse ativismo fora da aldeia, justamente para lutar pelos direitos, né? Não só da aldeia, como também da cidade, né? Eu lembro você falando de várias questões que infelizmente em Guarulhos tem, de problemas de transporte, de saúde, de segurança, né? Então, assim, eu estou cumprindo que realmente a missão que meus bisavós me deixaram, que foi uma simbologia do negro e do sertanejo e do indígena. Então eu estou cercada de sertanejo, cercada de nordestino, cercada de negro. Nós viemos montar uma aldeia e eu fiz parte da retomada. Para você ter ideia que eu estou cumprindo, porque assim, quando se formou essa aldeia aqui, era só para as pessoas que residiam em Guarulhos, no município de Guarulhos. Não podia vir ninguém de fora. E houve uma reunião, houve um consenso que eu era importante de vir. Então eu fui a única que veio, que eu morava na cidade de São Paulo, no Emelino Matarazzo, e eu fui a única que veio para cá. Então eu tinha feito uma cirurgia, como eu contei no começo da tireoide, né? Eu tinha retirado o último pedaço da tireoide, eu estava com ponto na garganta e eu nem podia, eu estava de repouso. Mas disseram, se você não entrar no dia, você não entra mais. E houve um questionamento dos outros parentes, mas como que a Vanusa veio se ela mora em São Paulo? Como que eu não posso? Porque tinha parentes que queriam vir de Itaquá, de São Paulo, e falou assim, não, a Vanusa foi uma exceção. É uma exceção que a gente está para ela, porque ela tem uma história importante. Ela é da área da saúde. Ela é uma pessoa que eu já ia para Brasília, eu já tinha um ativismo, eu já estava lá nos ATLs, eu já participava das manifestações, eu já ia para a Avenida Paulista, eu já era acostumada a fechar a avenida, então eu já tinha todo esse histórico, toda essa bagagem. Aí falaram assim, é importante que a Vanusa venha para cá, sim. Então eu fui aprovada por todas as outras etnias, com exceção de vir para cá, da importância da minha luta, da minha resistência. E isso eu acredito que foi os meus antepassados que falaram assim, olha, lá ela vai lidar com vários conflitos, porque vai ter indígena de outras etnias, vinda do Nordeste, tem vários outros tipos, então ela vai ser
esse elo de conciliação, de diálogo ali. de diálogo. Mas eu não vou dizer que eu cumpri 100% não, porque muitas vezes eu também não concordei com alguns conflitos. Eu, em vez de apaziguar, eu também fui lá o meu jeito cambé. Mas acho que faz parte também, né? Tá em construção tudo Tudo isso. é um aprendizado, tudo é aprendizado, Eu- no final é normal. Porque isso é Eu coisa já- infinita também, né? Já tive as minhas diferenças com as outras lideranças, enfim, os embates, e também por ser uma mulher, por não aceitar que o mundo indígena é um pouco machista, as lideranças mais é homem, e uma mulher que não aceita que mande, que dá ordem, uma mulher sem marido, que ela é muitas vezes, eu digo, eu sou de 8 irmãos, eu estava aqui conversando, com a minha parente aqui, e eu falando que muitas vezes eu sou mais homem do que meus irmãos, né? Nós somos 8, tem 6 homens e 2 mulheres. E muitas vezes eu tomo umas decisões que meus irmãos homens não tomam. Então, assim, eu sou uma mulher que não é para me colocar cabresto, é ruim. E nunca me casei, tenho um filho, mas nunca me casei porque eu não sei se isso às vezes também é um defeito, não sei ceder muito. Eu tenho, quando eu ponho um negócio na cabeça, penso numa pessoa teimosa. Mas seu jeito, a sua personalidade, né? É a minha personalidade, mas eu não entendo, eu sou humana, se eu tiver Claro. que recuar um pouco, eu recuo. Eu entendo o outro, se o outro tá nervoso porque tá doente, eu não vou entrar num embate. Se eu chego e uma pessoa tá nervosa, eu procuro acalmar um pouco, não vou logo pro embate, para partir, pro revide, não. Então eu tenho um lado humano e tenho uma personalidade forte. E a Vanusa, para quem não sabe, né, as pessoas que devem ter lembrado, ela foi a primeira indígena a ser vacinada no Covid em 2020 ou 21? Foi 2021. 21, né, que é quando começou as vacinações. A Vanusa foi a primeira indígena, por trabalhar somente na área da saúde, ter esse conhecimento, ela trouxe essa representatividade nesse sentido também. E é uma pessoa que nós admiramos muito, né, Rosa, pela liderança, pelo posicionamento, pelo ativismo, né, pela força guerreira que ela traz, não só para as questões indígenas ou do povo dela, mas também como, né, como ela disse aí, dessas outras bases, né, do negro, né, do sertanejo, ou aqueles do caipira, né, daqueles que são mais interior também, trazendo essa construção, né, vamos dizer assim, para uma sociedade mais justa, né, menos desigual também. E, bom, infelizmente nós já estamos no final do programa, né? Porque o programa é curto, 25 minutos só, passa voando. Temos assuntos que nós podemos ficar falando aqui por dias e dias, né? Como sempre. Bom, Vanusa, é um prazer vir aqui falar com você, te conhecer mais, trazer um pouco do que é os caimbé para o pessoal, porque realmente os livros de história, que eu falo, eles pecam pela falta do conhecimento. E olha que hoje está melhor do que antes, porque antes nem esse conhecimento nós trazíamos, né? Os indígenas nem eram ensinados, os negros nem eram ensinados em livros de história, né? Hoje se ensina África, se ensina indígenas, graças ao você tem resistências, né? Sim. Mas nós estamos trazendo essa cultura um pouco maior para o pessoal conhecer. E bom, quem não puder ouvir o rádio, não puder ouvir nosso programa, nós temos aqui na semana seguinte o programa no YouTube. Então o nosso canal é Melodias do Espírito 44, youtube.com/Melodias do Espírito 44. Sigam a gente lá também, compartilhem, escrevam, não tenham haters, tá? Só comentários legais, tá bom? E um abraço a todos, até o próximo programa. Muito obrigado, Muito Vanusa, obrigado pela licença de estar aqui, né, no seu local sagrado. E muita paz aqui, né? Que é muita gostoso. paz, que as pessoas aqui, não é quem puder também quiser vir visitar, né, a comunidade aqui também pode, para sentir a cereja da natureza, os pássaros, né, Quem está vendo o vídeo, vocês vão perceber que é bem gostoso aqui. E foi um prazer essa conversa, eu aqui sentada na minha rede, na minha zona de conforto. E também, se quiser me seguir, o meu Instagram é Vanusa Caimbé Oficial. Aí você vai me conhecer um pouquinho melhor e pode vir visitar aqui a aldeia Muchetica, Filhos desta Terra. Ah, que legal. Vanusa Caimbé Oficial. Instagram e Facebook também, né? Também. Vanusa Caimbé Oficial. Vai estar também no link da descrição do vídeo, tá, pessoal? Seguem lá. Muito obrigado. Gratidão. E juntos somos um, a nossa força vem da mata. E
maracá. Eu vou cantando na floresta com meu maracá. Eu vou cantando na floresta, agradecendo a Nhanderu e saudando a mãe terra, agradecendo a Nhanderu.